Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Meu nome é Frederico, né? Estou trazendo aqui mais um vídeo, né, para o canal, como havia sido prometido, dando continuidade à questão, né, da instrução permanente da alta venda, né, e sua relação, né, com as novidades, né, que foram introduzidas de forma oficial na Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, entendeu? E essa busca incessante, né, da própria maçonaria, da destruição, né, do desprestigiamento, né, da destruição da Igreja Católica, essa relação, né, de ódio que existe entre a maçonaria, a sociedade secreta maçonaria, contra a Igreja Católica, que é a luz, né, do mundo, né, que é o sol que brilha, né, mostrando, né, indicando aos homens o caminho a seguir. Muitos católicos, né, ficam perplexos porque não entendem, né, não acham verossímil haver essa animosidade, né, que chega a ser brutal, né, da maçonaria para com a Igreja, né, Católica de Nosso Senhor. Entretanto, se nós investigarmos, se nós esmiuçarmos a história, né, dos movimentos de contestação que ocorreram já a partir do século XVIII, e aqui eu me refiro especificamente à Revolução Francesa, né, e os fatos, né, que marcaram, né, esse movimento, né, essa revolução, nós vamos perceber, né, e até mesmo buscando também antecedentes históricos, nós vamos perceber que há efetivamente uma luta, uma queda de braço, né, pelo poder, né, visando, né, retirar, né, do príncipe, né, essa sua relação, né, de submissão moral e religiosa, né, ao Papa e, consequentemente, né, remodelar, destruir, desconfigurar, né, o paradigma, né, das relações de poder existentes já nesse período e que hoje, né, infelizmente, né, a Igreja abdicou, né, emblemática, e simbólica e emblemática, aquela atitude do Papa, né, Paulo VI, quando ele depõe a tiara, né, abrindo mão, né, do poder, né, papal, né, do gládio, né, do poder eclesiástico, e a entrega, né, a doação, né, do anel, né, de pescador. E esses são elementos interessantes que todo católico deveria conhecer. Então a gente vai ler um texto aqui do artigo do jornalista, historiador, escritor, autor católico John Venari, né, extraído aqui da revista Permanência, que trata da questão do ódio da maçonaria à Igreja, dando continuidade àquele vídeo, né, que trata da questão da instrução permanente da alta venda, no sentido de minar a Igreja e reconstruir e construir o templo maçônico sobre as ruínas da sede Pedro, né, da Igreja Católica. Revista Permanência, de onde a gente vai extrair aqui as informações, né, editora Permanência, né, o número 278, de 2015, né, Revista Permanência, para quem não sabe, foi criada como uma espécie de ponta de lança, uma espécie de reação às novidades conciliares por parte de católicos,
né, pessoas católicas que perceberam, né, os erros que estavam sendo chancelados, não introduzidos, porque já haviam sido introduzidos, como havia denunciado São Pio X, mas os erros que estavam sendo chancelados agora de forma oficial nos documentos do Concílio Vaticano II. Então, a revista esse grupo funda, né, a revista Permanência, que é um movimento de resistência, né, a essas novidades pós-conciliares, e a revista Permanência tinha como um dos seus líderes, né, um dos seus mentores, o nosso saudoso Gustavo Corsão, né, de feliz memória, né, que trabalhou arduamente nessa direção. Então, antes da gente continuar a extrair aqui as impressões de John Venari com relação ao ódio da maçonaria e a igreja, vamos fazer a nossa oração para que Deus possa abençoar esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o John Venari aqui no artigo, né, Instrução Permanente da Alta Venda, né, na página 71, ele tece algumas considerações acerca do ódio da maçonaria à igreja. E ele começa discorrendo assim: o maior impedimento para a discussão dos tópicos tais como a alta venda é que muitas pessoas, incluindo os católicos, recusam-se a acreditar que a maçonaria realmente odeia a igreja, a ponto de travar uma campanha inflexível e sofisticada contra ela. Contudo, evidências do ódio da maçonaria ao catolicismo e seu objetivo declarado de destruir a igreja são confirmadas em documentos católicos e maçônicos. Durante a Revolução Francesa, o conhecido grito de guerra da maçonaria era derrubar trono e altar, ou seja, as monarquias e o catolicismo. No fim do século XVIII, o padre Augustin Barruel escreveu que o objetivo de sua conspiração é derrubar todos os altares em que Cristo é adorado. Um dos exemplos mais dramáticos do ódio da maçonaria é Cristo e sua igreja encontra-se na declaração do Congresso Internacional de Genebra de 1868 e é mencionado novamente no excelente livro de Monsenhor Dillon, A Maçonaria do Grande Oriente Desmascarada. Um trecho da declaração produzida durante o Congresso diz o seguinte, abre aspas, abaixo Deus e Cristo, abaixo os déspotas do céu e da terra, morte aos padres. Esse é o lema de nossa grande cruzada. Fecha aspas. Esse é o que foi dito aí, pessoal, nesse Congresso Internacional de Genebra, realizado em 1968. E essa documentação, só para abrir um parêntese rápido aqui, ela está disponível, né, no Vaticano. Está muito bem escondida, muito bem guardada, né? E também no livro, né, de Monsieur de la Suze, Henri de la Suze, né, que é uma obra, na minha opinião, definitiva, né, com relação a essa questão, inclusive da documentação, né, que foi obtida, né, pelo autor, né, escritor católico Chrétien Joly, né, o livro de Monsieur Henri de la Suze, A Conjuração Anticristã, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica, editora Castella, né? Esse livro, na minha opinião, ele é definitivo com relação a essa questão dessa documentação, né, que prova, né, não no sentido técnico, a gente repete sempre aqui, prova é um instituto jurídico que é obtido a partir de determinados procedimentos com a observância de determinadas regras. Tá? Mas evidencia, né, prova no sentido impróprio, né, essa linha de trabalho da maçonaria e essa questão da guerra, né, da luta
contra a Igreja Católica, porque, né, pelo poder, né, como dito aqui do grito, né, abaixo Deus e Cristo, abaixo os déspotas do céu e da terra, morte aos padres. Esse é o lema da nossa grande cruzada, né? E essa ignorância, né, extrema, absurda, né, e essa má vontade extrema, absurda das pessoas que sancionaram, que escreveram essa declaração, né, ela fica absolutamente patente, porque nosso Senhor Jesus Cristo não é nenhum déspota, né, a igreja não é nenhum déspota, e eles confundem, né, eles não conseguem perceber que a autoridade, né, reta, exercida de forma reta, ela é efetivamente a tábua de salvação para a humanidade, né, e, consequentemente, né, a salvação das almas, né, e da própria multidão, com relação ao seu fim último, que é Deus mesmo. Então, esse discurso dele já não cola mais, até porque eles colocaram fogo no mundo em 1789 e estão sentados como Nero observando as chamas, né, tudo sendo consumido. Então, na realidade, o totalitarismo absurdo, o autoritarismo absurdo é exatamente desse pensamento, né, que rejeita, né, a autoridade. E nenhum católico pode rejeitar a autoridade. Pois bem, então continuando aqui, a partir dessa evidência, né, desse ódio da maçonaria para com a Igreja Católica, evidenciado inclusive com documentos, né, declarações oficiais, John Venari vai falar aqui na página 74 da edição da revista que nós estamos examinando, acerca dos pontífices contra os pagãos, né, essa luta empreendida. Então, John Venari continua assim: os grandes e vigilantes papas do fim do século XVIII, do século XIX e da primeira metade do século XX estavam constantemente soando o alarme contra as sociedades secretas, seus princípios liberais e seu ódio ao cristianismo. Em seu livro A Maçonaria e o Movimento Anticristão, o padre E. Till, Companhia de Jesus, Societas Jesus, né? Societa Jesus, Companhia de Jesus, escreve, abre aspas, as condenações papais à maçonaria são tão severas e demolidoras em seu teor que não encontram nada similar na história da legislação da Igreja. Durante os últimos 2 séculos, a maçonaria foi expressamente anatematizada por no mínimo 10 papas diferentes e condenada direta ou indiretamente por quase todos os pontífices que se sentaram na cátedra de São Pedro. Os papas acusam os maçons de atividades criminosas, obscenidades, culto a Satanás, acusação sugerida em alguns documentos papais, infâmia, blasfêmia, sacrilégio e das mais abomináveis heresias de tempos antigos, da prática sistemática de assassinato, de traição contra o Estado, de princípios anárquicos e revolucionários, de favorecer e promover o que agora é chamado bolchevismo, comunismo russo, de corromper e perverter as mentes dos jovens, de hipocrisia e mentira vergonhosas, por meio das quais os maçons procuram ocultar sua maldade sob um manto de probidade e respeitabilidade, quando na realidade são a própria sinagoga de Satanás, cujo objetivo direto é a destruição completa do cristianismo, fecha aspas. Palavras aqui do padre E. Till, da Companhia de Jesus. E João Venari continua contando aqui, né, abordando aqui a participação, né, a atividade, né, o reinado do Papa Leão XIII neste particular com relação a esse combate, né, essas ideias liberais, né, até porque não fiquemos perplexos, porque os verdadeiros amigos do povo são os tradicionalistas, não, né, os modernistas liberais. Basta dar uma olhada em volta para a gente saber do que nós estamos falando. Então, continua aqui John Venari. Papa Leão XIII. De todas as condenações papais à maçonaria, a encíclica
Humanum Genus, de 1884, da lavra do Papa Leão XIII, possui um vigor e um brilho sem paralelo. Não se encontra em nenhum outro pronunciamento magisterial uma explicação e condenação mais completa e concisa dos erros da maçonaria. Nela, o Papa repetidamente enfatiza que o objetivo da maçonaria é nada mais, nada menos do que a completa destruição da Igreja e do cristianismo. Abre aspas. Sem fazer mais segredo de seu propósito, diz o Papa Leão XIII, eles agora se erguem audaciosamente contra o próprio Deus. Planejam a destruição da Santa Igreja pública e abertamente, e isso com o propósito manifesto de privar completamente as nações da cristandade. Se possível fosse, das bênçãos que obtivemos através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fecha aspas. E continua aqui John Venari. O Papa Leão explica que, tendo em vista que a maçonaria se baseia no naturalismo, ela é anticristã em sua essência. Abrindo um parênteses rápido aqui, pessoal, isso é importantíssimo. Catolicismo, doutrina católica, não tem nenhum tipo de compatibilidade com o naturalismo. O naturalismo, por si só, exclui a dignidade e a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus que é. Jesus Cristo é Deus e ponto final. Então, o naturalismo é absolutamente incompatível, assim como todas as outras crenças, né, que advêm dos erros, né, da inteligência humana ferida pelo pecado original e escravizada pelas paixões. E pelo próprio demônio, né, que se aproveita de toda essa rebeldia humana para colocar em prática, né, esse plano de destruição. Então, continua John Venari, fechando aqui o parênteses e continuamos aqui. O naturalismo afirma que a natureza e a razão humanas são supremas e que não existem verdades reveladas por Deus nos quais os homens sejam obrigados a acreditar. Os naturalistas negam a autoridade da Igreja Católica como a voz de Deus sobre a terra e, consequentemente, abre aspas, é contra a Igreja que a raiva do ataque dos inimigos maçons são principalmente dirigidos. Fecha aspas. O Papa Leão XIII refere-se ao testemunho de, abre aspas, homens bem informados, fecha aspas, tanto no passado como mais recentemente, os quais, abre aspas, declararam ser verdade que o principal desejo dos maçons é atacar a Igreja com uma hostilidade irreconciliável e que não descansarão enquanto não tiverem estabelecido seus objetivos. Isso está evidenciado nos documentos que foram obtidos, né, por Crétino Joly, e é bem esmiuçado, bem detalhadamente narrado, né, essas circunstâncias, esses fatos no livro de Monsieur de la Suze, né, A Conjuração Anticristã. Né, quem quiser se aprofundar no tema, basta adquirir o livro. É um livro denso, mas que traz toda a informação. Na minha opinião, é um livro definitivo. Né? Então, e continua John Venari. Ele também destaca que os maçons consideram lícito, abre aspas, atacar impunemente os próprios fundamentos da religião católica por meio do discurso, de escritos e do ensino, fecha aspas. O Papa Leão explicou que um de seus meios mais poderosos de lutar contra a Igreja é a promoção do diferentismo religioso. A ideia de que, na verdade, não importa a religião de cada um. Essa ideia solapa todas as religiões, mais particularmente o catolicismo, pois somente a Igreja Católica ensina com firmeza e demonstra de modo vigoroso que ela é a única verdadeira religião estabelecida por Deus. Os próprios maçons se jactam, ou seja, se rejubilam, se burlam, se gozam, se riem, se alegram, né, de ter sido a força motriz por trás da Declaração dos Direitos do Homem e da Revolução Francesa. Sua intenção é privar a civilização de seus fundamentos cristãos e apoiá-la sobre o naturalismo no qual Deus não tem lugar. Foi a esse objetivo corrupto que o Papa Leão XIII se referiu quando afirmou, abre aspas, desejar destruir a religião e a Igreja que Deus estabeleceu e cuja perpetuidade ele assegura por sua proteção, e trazer de volta, após um lapso de 18 séculos, os modos e costumes pagãos, é sinal de loucura e audaciosa impiedade. Fecha aspas.
Portanto, finaliza aqui John Venari, aqueles que se recusam a acreditar que a maçonaria está trabalhando pela destruição da igreja, o fazem simplesmente porque não querem acreditar na verdade. Os soberanos pontífices e os maçons fornecem abundantes testemunhos do ódio maçônico e da guerra declarada à Igreja Católica. Então, pessoal, fechando aqui então esse ponto, né, onde a gente explora essa questão do ódio, né, dessa guerra declarada da maçonaria para com a Igreja, sustentada, baseada, né, firmada, com fulcro, né, em documentos e testemunhos, fica evidentemente claro que para quem quiser conhecer, para quem quiser entender esta questão, né, não há nenhuma dificuldade. Existe efetivamente, né, essa questão desse grito, né, que por trás é o grito de Lúcifer, não serve, né, não servirei, que se materializa no espaço-tempo, né, trabalhando, né, se utilizando de todos os meios, de todas as formas, capitaneando mentes, almas, inteligências para levar a efeito essa alteração, essa modificação desse paradigma, dessa relação de poder, né, que a Igreja Católica, felizmente, ainda tem, né, realmente. Mas a maçonaria, ela realmente trabalha, né, nesse sentido, né, confundindo, né, o uso reto da verdadeira autoridade, né, com o autoritarismo e, evidentemente, uma questão que se afasta completamente da noção de fé, né, questão da revelação e suas implicações necessárias, apolíticas, lógicas, né. Então, esse é o recado de hoje, né? Entendeu? Para quem quiser se aprofundar, eu repito aqui, recomendo, né, o livro de Monsenhor Henri de Lassos, né, A Conjuração Anticristã, o Templo Maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Então aqui você tem uma gama vasta de informações, né, documentos, etc. E o livro introduz, né, essa questão dessa dicotomia, né, dessa luta, desse embate, né, entre essas duas cosmovisões, a cosmovisão naturalista e imanentista, o homem é um ser para a Terra, né, que a história é cíclica, etc., e a visão transcendente, né, que é a visão que decorre efetivamente da revelação. Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e homem verdadeiro, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é através da união hipostática, né, assume a natureza humana sem perder a sua natureza divina. Fácil chegar a isso também, existem caminhos, né, que podem ser trilhados, é um pouco duro, é um trabalho de prospecção, um trabalho de escavação, um trabalho de mineração, né, cansativo, doloroso, né, mas que é possível, a partir de um esforço, auxiliado pela graça de Deus, a partir desse esforço conhecer, né, chegar ao Jesus histórico e aí, né, tomar as próprias conclusões diante dos ditos e feitos daquele que se declara Deus, daquele que se declarou Filho de Deus e daquele que diz, né, existir desde todo sempre e que ao terceiro dia, depois de ter sido assassinado, estava vivo, né? Nós podemos nos admirar ou podemos nos escandalizar, né? Mas a atitude lógica, coerente, é dobrar a serviço, né? Então fica dado aqui o recado, em complementação ao vídeo, a conjuração, a instrução permanente, né, da alta venda, né? Então vamos fechando aqui, agradecendo a Deus através de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, a graça de poder ter realizado esse trabalho. Nós que somos servos absolutamente inúteis, né, absolutamente inúteis, e que estamos fazendo o que tínhamos e que devemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Então, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.